Boa noite a todos. Meu nome é Robson Amaral, eu sou membro do projeto de divulgação científica Ilha do Conhecimento e também membro da União Provacina, UpVacina. E estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês na nossa última roda de conversas do Vacina Talks de 2021. Quem está me ajudando hoje aqui no backstage, hoje é a Laila Blanc, que é também membro da União Provacina. Para você que ainda não conhece, né, o Vacina Talks, a ideia dessa série de lives não é ser uma palestra contando apenas como especialista sobre vacina, mas sim trazer convidados de diferentes áreas de atuação para que a gente possa bater um papo a respeito das principais dúvidas que a sociedade tenha a respeito das vacinas e também de assuntos que tenham estado nos holofotes nas últimas semanas relacionados à vacina e à Covid-19 principalmente. Né? O Vacina Talks ele foi idealizado pelo projeto UpVacina em colaboração também com a Ilha do Conhecimento. E ele conta hoje com a parceria do canal USP. Então, inclusive, essa live ela vai ficar disponível não só no nosso canal aqui do YouTube, do UpVacina, mas também no canal da USP. Bom, a União Provacina, ela é uma iniciativa que foi organizada pelo Instituto de Estudos Avançados do Polo de Ribeirão Preto, da USP, o IEA, em parceria com o Centro de Terapia Celular, o CTC, e o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID, e também projetos de divulgação científica, como o Ilha do Conhecimento, o Video Academics e o Game Club da FEA Ribeirão Preto. Mas hoje, o projeto ele conta com várias outras iniciativas, como Pretty Much Science, Rede Análise Covid-19, para você entender, blogs da Unicamp, Observatório Covid-19 e Hora de Vacinar. O objetivo do UpVacina é unir projetos de divulgação científica e instituições para a gente combater as desinformações relacionadas às vacinas. Inscreva-se no nosso canal do UpVacina, se você ainda não fez, e receba sempre as notificações, sempre que tiver um vídeo fresquinho para vocês. O Ilha do Conhecimento, que eu faço parte, é um projeto de popularização da ciência, totalmente gratuito e colaborativo, onde profissionais de diferentes áreas contribuem com o nosso conteúdo em nossos sites e também nas nossas redes sociais. Fica o convite para vocês também conhecerem as redes da Ilha do Conhecimento. Então, vamos dar início ao nosso tema de hoje, né? Bom, se você achou que a gente ia trazer aqui hoje a Márcia Sensitiva, né, o João Bidu, para falar sobre previsões do futuro para o seu signo, por exemplo, eu sinto muito em desapontá-los. Né? Não será hoje que vocês verão aqui uma bola de cristal onde a gente vai prever o que vai acontecer no ano que vem. Aqui nós vamos usar evidências baseadas em dados científicos essa noite. O que esperar do ano de 2022? Ele é um título bastante provocativo. Né? Claro que eu e os nossos convidados essa noite, nós gostaríamos de diminuir a ansiedade de muitos que estão aqui nos assistindo e poder trazer respostas com 100% de confiança. Né? A pandemia acabará em 2022, vai piorar em 2022, o que ainda está para acontecer? Os dados que vamos trazer aqui hoje não vão nos revelar respostas absolutas para essas perguntas, mesmo assim, os dados e evidências científicas são hoje nossa principal ferramenta para nos preparar para o que pode ainda acontecer, então, com relação à pandemia em 2022. E é por isso que, com muito prazer, eu chamo nossa primeira convidada, a Mel. Muito boa noite, Mel. A Mel é biomédica, mestre e doutora em neurociência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente pós-doc em bioquímica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além de todo o conteúdo de divulgação científica em suas redes, ela coordena também a rede Análise Covid-19 e colabora como divulgadora científica no UpVacina e no grupo Infovid. Bem-vinda novamente, Mel. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Prazer imenso estar aqui com vocês de novo. A gente que agradece. E o nosso segundo convidado é o Isaac, bacharel em Ciências da Computação pela Universidade de Caxias do Sul, tecnólogo em Processos Gerenciais, Administração, Negócios e Marketing pela Unopar, tem atuado hoje como gerente de inovação em TI na Treble Móveis e é coordenador da rede Análise Covid-19 também, na área de modelagem de dados. Boa noite, seja bem-vindo, Isaac. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Bom, então com todos os nossos convidados de volta à tela, antes da gente fazer de fato, esse exercício aí que eu tô brincando, de vidente, de prever futuro, a gente pode fazer, eu acho que uma retrospectiva, um pouquinho, do que foi esse ano de 2021 e como que ele tá acabando, eu acho que de certa forma a gente começou no de 2021 felizes, com a chegada da vacina, o início da vacinação aqui no Brasil. E assim, o sentimento que eu tenho, que até compartilho com vocês hoje, pode ser o sentimento de muitas pessoas aqui, é que esse ano foi uma verdadeira montanha-russa, Se eu fosse descrever o que foi 2021 para mim, seria esse sentimento de tem vacina, não chegou no Brasil. Chegou, mas temos alguns problemas de logística. Resolveu a entrega, mas está muito lento. Acelerou, mas os casos caíram, mas variantes chegaram. Então eu acho que a gente está vivendo numa montanha-russa. E
acho que muitos aqui se identificaram com esses altos e baixos, né? E a gente pode começar, então, esse bate-papo realmente com esse ponto, né? Mel, como que está hoje o Brasil em relação dessa cobertura vacinal, em termos de números de casos? O Isaac também, acho que tem alguns dados que ele vai apresentar para a gente. E a gente pode entrar também nessa parte da terceira dose, né, de reforço, se ela, quais são as expectativas de nos proteger dessa nova variante aí que chegou, né? Bom, pessoal, acho que é um tema bem importante a gente começar a discutir, né? Porque, inegavelmente, o Brasil tem números muito legais de vacinação, é algo que é reconhecido no mundo todo. Já vi muita reportagem dizendo quanto está sendo importante para o Brasil avançar nessa vacinação, mas a gente tem que ter em perspectiva que o máximo dessa população vacinada é o que a gente deve buscar. Não tem exatamente um número mágico que, ao ser atingido, tudo vai milagrosamente se resolver e no dia seguinte já podemos voltar como era no início de 2019, né? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. É um agente infeccioso, um vírus que a gente vai conviver com ele vai permanecer circulando, claro que circulando em níveis baixos, com a transmissão controlada, assim como vários outros agentes infecciosos circulam, a gente convive com eles, e, enfim, uma convivência mais ou menos pacífica, por assim dizer. O que a gente tem que ter em mente, então, né? Para a gente chegar a isso, é necessário uma altíssima cobertura vacinal, o máximo de pessoas possível dessa população-alvo vacinada. Então, o Brasil tem um caminho para isso. E a gente está percorrendo etapas. A primeira etapa foi ampliar a segunda dose, a oferta da segunda dose para esse grupo que recebeu a primeira. Agora, ampliar a terceira dose para o grupo que já recebeu pelo menos há 4, 5 meses, a segunda dose. E hoje a gente deu um passo importantíssimo, que foi incluir as crianças no grupo, na população-alvo, de 5 a 11 anos. Isso porque elas são transmissoras silenciosas, elas têm risco de ter a doença também, então faz parte da nossa estratégia incluir essa população para controlar essa transmissão e a gente chegar nesse momento tão esperado, que é ter essa transmissão finalmente controlada. Então, acho que para iniciar, esses pontos aqui são importantes a gente entender. O valor que a gente atinge, ele é importante, mas a gente tem que buscar o máximo dessa população-alvo para poder ter um impacto cada vez maior. Uma coisa também que eu acho legal comentar em cima do que a Mel comentou é a homogeneidade da cobertura vacinal, né? Porque a gente tem, por exemplo, assim, se eu tiver, por exemplo, 99% dos idosos com uma cobertura, mas 0% das crianças, eu ainda posso ter esses bolsões e esses focos de transmissão. Então, eu tenho aquela faixa etária dos idosos que tem mais risco de morte com bastante vacinação, mas, ao mesmo tempo, eu acabo tendo transmissão e acabo dando oportunidade para o vírus chegar naqueles pontos, né, nos vulneráveis, porque o vírus continua tentando. Então, é por isso que concordo 100% com o que a Mel falou, a cobertura vacinal ela tem que estar mais ampla possível e mais homogênea possível para a gente ter esse controle efetivo. Quando a gente olha os dados, até se vocês quiserem mostrar minha tela, eu tenho alguns painéis aqui. Uma coisa interessante aqui que eu trago para vocês entenderem já o que a gente vai falar. Eu peguei aqui, por exemplo, Alemanha e Áustria, e eu travei aqui em 9 de agosto a vacinação, né? A gente consegue ver aqui que eles começou a acelerar, começou a subir e chegou num ponto aqui super bom, né? Aqui em torno de 60%, 60%, 55%, 54%, e eles estavam nesse ponto aqui. E como é que estavam os casos ali por 8 de agosto? Se a gente vier aqui no painel e olhar países, eu vou puxar a própria Áustria aqui, ó. Aqui tá os gráficos todos, depois eu mostro. Vamos focar no de casos. Eu vou puxar de novo aqui para 8 de agosto, mais ou menos quando? Aqui por aqui. Vamos só ver aqui, é 29 de julho, isso aí, mais ou menos aqui. Então, a gente estava aqui uma quase 0 casos, uma situação aqui, um leve aumento de casos, e a vacinação lá na Áustria estava como? A princípio, engrenando. O que aconteceu com a vacinação de lá para cá, ó, na Alemanha e na Áustria? Eu vou continuar aqui, ó, passando o tempo. Ó. Vocês percebem que ela para de crescer na velocidade que ela vinha crescendo antes, ela começa a querer ir mais para o lado. Isso significa estagnação da cobertura, ou seja, ó, ela estava com 54% aqui, em 9 de agosto, que a gente viu, e aqui agora, em novembro, ela estava com 67%, ela subiu muito pouco em relação a esse período aqui. Quando a gente olha o Brasil, o que a gente vê no Brasil? Uma coisa muito boa.
pegar o dado até agora, aqui, ó, aqui é o Brasil, essa linha aqui de baixo. A gente vê que ele não está nesse movimento de estagnação ainda, né? Tomara que não esteja nunca, tomara que isso aqui suba até, né, chegar em todas as faixas etárias com o máximo possível. Mas a gente percebe que esse movimento de estagnação aqui, talvez um pouco aqui nos últimos dias, a gente começa a perceber que ele vai mais para o lado. A gente consegue notar, se eu der um zoom aqui, vocês conseguem perceber que a velocidade de aceleração dessa vacinação não está tão rápida. Essa estagnação da cobertura vacinal, né, se a gente deixar ela e dar uma olhada aqui nos casos, ó, vamos dar uma olhada aqui, e aqui eu já peço desculpas a vocês, por mais que a culpa não seja nossa, mesmo assim, que os dados do Brasil, a gente sabe que a gente tem aquele problema do Ministério da Saúde, então a gente perdeu os dados ali de 7 de dezembro em diante, então a gente não tem os dados desse último período. Mas o que a gente consegue ver no Brasil? A gente está numa fase até melhor do que estava a Europa, a Áustria, a Alemanha, os exemplos ali, depois a gente pode entrar em outros países, né? A gente está numa das menores taxas de casos e numa das menores taxas de óbitos. Aqui o gráfico de óbitos de toda a pandemia, ó, a gente teve um pico absurdo e a gente está aqui numa das menores taxas. Então, hoje, o nosso prognóstico é muito bom. O que a gente tem que cuidar muito, né, e acho que é o que a gente tem que discutir nos próximos, agora durante a nossa conversa, é o que a gente vai fazer, que atitudes a gente vai tomar, que atitudes a gente vai buscar para que a gente consiga efetivamente manter essa situação boa que a gente está agora. Né? Acho que esse é o principal ponto. Perfeito, né? Entrando ainda nessa parte da essa terceira dose, não só a terceira, mas as vacinas que a gente tem hoje, elas são, né, efetivas, acho que já praticamente todas as vacinas que estão comercializadas, elas já mostraram efetividade a respeito dessa variante da Omicron, correto? E a gente tem alguns dados a respeito de que a Omicron possa ser um pouco mais infecciosa que as outras variantes. E com relação a essa terceira dose da vacina, existe realmente assim uma preocupação com qual vacina tem que ser essa terceira dose ou não, dependendo de que tomar? Como que está essa situação, né, com relação a essa vacina e a variante? Na verdade, a gente tem recomendações dependendo do esquema que a pessoa recebeu, né? Então, se a pessoa recebeu a vacina da Pfizer, ou a vacina da AstraZeneca, ou a Coronavac, é preferencial que ela receba a vacina da Pfizer, né? Então, isso é baseado em dados que a gente já tem. É uma preferência, ou seja, sempre dá esta preferência, caso falte, existem opções, a gente pode combinar os imunizantes que a gente tem e a gente ainda assim vai ver uma resposta de reforço muito positiva, mesmo se for um regime homólogo, a gente também vê isso. E no caso da Janssen, né, seria essa segunda dose, então, da Janssen. E daí, 5 meses depois, poderia vir uma terceira dose nesse caso, porque essas pessoas receberam a vacina de uma única dose no regime inicial. Então, essa preferência, sim, ela é muito baseada no regime, né? No que a gente tem de dados disponível hoje, no que a Anvisa recomendou, no que o Ministério, então, passou a recomendar e no que a gente vê em outros países também. Em relação às variantes, a gente vê que principalmente para alfa, beta, delta, gama, essas que a gente já conheciam, é indiscutível que essas vacinas têm uma alta efetividade para todos os parâmetros, né? Infecção, doença, hospitalização, UTI, óbito. Para a Omicron, a gente ainda está levantando esses dados. No entanto, a gente já tem muitos indicativos, e quando eu digo indicativos, é um conjunto de evidências. Só que como são evidências com poucas amostras ou que precisa ainda de um encorpamento maior para tu bater o martelo, a gente fala de indicativos, né? Então, a gente tem indicativos hoje demonstrando que com 2 doses a proteção contra a doença é mantida, ainda tem um nível alto de proteção contra a doença, mesmo a pessoa tendo mais risco de se infectar com a Omicron, né? Porque a Omicron, ela vai afetar bastante a efetividade de contra-infecção. E isso muito se dá pelo escape imunológico que ela tem para alguns anticorpos neutralizantes. Então, é como se a Omicron conseguisse driblar alguns anticorpos ali, mas não todos. Ou seja, ainda tem anticorpos que vão se ligar e vão neutralizar. Então, isso é o que a gente chama de escape parcial. Então, a gente tem isso na Omicron, e é por isso que a efetividade contra a infecção acaba caindo um pouquinho. Mas como a efetividade contra a doença depende de outros componentes da resposta imunológica também, como as células,
as células ainda mantêm sua atividade bastante conservada. Então, a gente vê com 2 doses ainda a proteção contra a doença. A gente vê, principalmente nos países onde já tem uma circulação maior da Omicron, e tu vê o perfil de hospitalização, se tem mais vacinados ou não vacinados. Com 3 doses, a gente vê não só um aumento dessa proteção contra a doença, mas também contra a infecção. No estudo da Pfizer, eles viram que com 2 doses ficava em 30%, mais ou menos. Com 3 doses, já subia para 75%. E isso que era uma amostra pequena. Então, esses valores podem ser ainda maiores, dependendo do tamanho da amostra que for investigada. Então, vejam como a terceira dose reforça muito bem. É bastante plausível pensar que daqui a pouco a gente vai considerar um regime completo, um regime de 3 doses, como isso já acontece para a vacina do HPV, por exemplo, para outros imunizantes para outras doenças. Então, não é também nenhuma novidade se passar a ser um regime completo de 3 doses. Então, a perspectiva é muito boa. As vacinas vão seguir nos protegendo. A gente está falando de vacinas que usaram a cepa original como padrão, né? Então, ainda segue protegendo muito. E a gente tem a perspectiva de novos reforços que estão sendo desenvolvidos, já voltados para a Omicron, né? Principalmente essas vacinas de subunidade, como da Novavax, da Clover. Então, a perspectiva é muito boa, é muito boa mesmo. Mas a questão é, tem um caminho até lá. E nesse caminho até lá, a gente precisa somar proteções. Máscara, distanciamento, ambientes bem ventilados, para poder chegar nesse caminho o mais rápido possível e com todo mundo, de preferência, chegando lá, né? Perfeito, meu. A gente, claro que toda live a gente vai lembrar aqui, né, e de ressaltar isso, e é muito importante, gente. Continuem se vacinando. Quem não tomou, né, as doses ainda, a primeira e a segunda, por favor, né, vão se vacinem. E não só vocês que estão nos assistindo aqui, mas se você conhece alguém que também ainda não se vacinou, né, vamos conversar com essa galera, conversar com esse pessoal, familiares e amigos, porque, né, esse é o principal ali caminho que a gente vai seguir para conseguir combater, né, essa pandemia, como a Mel e o Isaac bem falaram aqui. Está na hora da sua terceira dose, vá tomar a sua terceira dose, gente. E aproveitando para falar para vocês também, quem tem alguma dúvida ainda a respeito das vacinas, tem alguma dúvida a respeito da pandemia, do Covid, do que está sendo falado aqui, por favor, mande no nosso chat, que no final, no finalzinho, os minutos finais do nosso bate-papo, a gente vai colocar algumas perguntas aqui para os nossos convidados responderem. E retomando, então, aqueles gráficos, né, que o Isaac trouxe para a gente, ele mostrou ali um gráfico até da Europa, e a Europa é um caso bastante ali, né, peculiar, que todo mundo estava olhando para a Europa, né, durante muito tempo, porque em meados ali do mês de abril desse ano, a gente foi bombardeado, né, com várias notícias que apontavam a queda no número de casos e óbitos em muitos países da Europa, né, e era muito confortante até ver que lá estava caindo, né, a vacinação estava aumentando, como o Isaac mencionou, e em maio as notícias já estavam quase que voltando ao normal, né, você via muita gente já em festas, em lugares, né, com grandes aglomerações e eventos, né. Mas, no entanto, esse quadro mudou, né, de novembro para cá, mais ou menos, né, quando até a OMS fez um alerta realmente que a Europa poderia, então, estar se tornando novamente o epicentro da epidemia devido a um número de casos que acabou acontecendo. Então, Isaac, né, você já deu um exemplo ali, vamos voltar a discutir sobre isso. O que aconteceu na Europa, né? Não foi uma baixa disponibilidade de vacina, né? Dá para olhar para esses países e tentar, então, evitar algum erro aqui para o Brasil? A gente consegue ver uma coisa bem legal. Se a gente olhar os dados ali, vocês podem botar a telinha ali que eu já mostro para vocês que a gente consegue ilustrar aqui. Aí, ó. O que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar alguns exemplos. Pegar, por exemplo, o Reino Unido, né? Que é um exemplo que a gente usa bastante, United Kingdom aqui. O que a gente tem aqui, ó? A gente consegue ver várias coisas nesse gráfico. Aqui é que nem tu disseste. Eu vou pegar primeiro o gráfico de casos, para a gente entender. Então, o gráfico de casos, que nem tu disseste ali, ó, abril aqui embaixo, aí teve um período de estabilidade aqui durante abril e maio, depois começou a aumentar e aumentou um monte. Daí o que acontece no dia 19 de julho, especificamente no Reino Unido, eles chamaram de dia Freedom Day, né? Dia da Liberdade, como se fosse, onde eles tiraram as medidas que ajudam, né, a gente a não propagar o vírus, que é que nem a Mel disse, máscaras,
de boa qualidade, bem vedadas, ambiente ventilado, não aglomeração, e lá eles flexibilizaram isso. Então, eu sempre uso a analogia do cabo de guerra, né? Vamos pensar que, de um lado, as vacinas estão puxando aquele cabo de guerra para reduzir transmissão, reduzir agravamentos e óbitos, e de outro lado do cabo de guerra está o vírus lá tentando fazer, né? Tentando de tudo. E a gente, ao fazer essas flexibilizações, a gente ajuda o vírus nesse lado do cabo de guerra mais do que a vacina. E aí, olha o que acontece. A gente estava tendo uma queda interessante, e depois a gente começa a ter um aumento absurdo. Só que, ao mesmo tempo, por isso que eu gosto de ter esse painel mais completo, esses 3 primeiros de cima são casos, esses 3 aqui do meio são óbitos, e esses aqui de baixo, esses 2, são hospitalizações. A gente consegue ver claramente o que essa cobertura vacinal que a gente teve lá no Reino Unido fez com agravamentos e óbitos, né? Aqui são pacientes em UTI. Dá uma olhada, a primeira onda e a segunda onda lá da Inglaterra, do Reino Unido aqui, como ela foi super forte em óbitos, né? E olha como é que está a onda de óbitos agora, mesmo com essa onda de casos fortíssima. Então, a gente vê, ao mesmo tempo, nesse gráfico, o que a estagnação da vacinação, somada com a flexibilização, pode causar com a transmissão aqui, pode propagar o vírus, e a gente vê o poder da vacina, como ela reduz agravamentos e como ela reduz óbitos. Só que daí a gente tem o que é o problema. Se a gente infecta ainda tanta gente assim, se a gente começa a não ter mais essas medidas para ajudar a vacina e começa a infectar tanta gente, a gente começa a ver mesmo esse pequeno aqui, ó. Esse pequeno, entre aspas, ele é pequeno porque ele é comparado aqui, deixa eu abrir os óbitos que a gente vê, ó. A gente chegou a ter aqui no pico, no Reino Unido, 1.826 óbitos, e eles estão agora tendo 164, 150 de média. Esses 150 de média poderiam também ser evitados se eles tivessem auxílio, né? Além desse aumento de cobertura vacinal sem estagnação, o auxílio dessas medidas para evitar a transmissão daqueles casos. Então, é isso que a gente tem que entender. A gente pode pegar outros países aqui, vamos pegar a Alemanha, a gente viu a Alemanha também bastante na mídia, né, que a gente viu um aumento de casos e tudo. Olha, a gente dá uma olhada na Alemanha, o que a gente tem aqui? Em torno de 70% da população com 2 doses, 69,33%, em torno de 1/3 aqui já tomando dose de reforço, e a gente vê aqui, ó, a vacinação começou a estagnar aqui mais ou menos em agosto. O que a gente teve na Alemanha? Uma onda de casos quase 2 ou até mais, quase 2 vezes maior do que as ondas anteriores fortes, né, nem comparar com a primeira onda, e a gente vê uma onda de óbitos menor, metade da onda anterior, né? Então, o que a gente consegue ver? Justamente esse, entre aspas, equilíbrio que a gente tem que ter. A gente não pode deixar nesse cabo de guerra o vírus puxar muito, porque senão ele cria esses absurdos de casos aqui e acaba gerando óbitos, porque ainda tem nesse meio, a gente ainda tem pessoas não vacinadas, ainda tem pessoas imunocomprometidas, ainda tem pessoas vulneráveis, o vírus acaba achando uma brecha, acaba chegando nessas pessoas. A Áustria é até interessante a gente ver, porque a gente teve aqui, olha só a onda de casos da Áustria, né? De agora, aqui de novembro, é um pico gigantesco. Olha a onda de óbitos, muito menor, e a gente vê que depois, né, eles tiveram inclusive umas medidas fortes, fizeram lockdown para não vacinados, o pessoal acelerou de novo a vacinação. Eu vou ampliar o gráfico de vacinação, que fica claro aqui, ó, eles estagnaram, e agora eles aceleraram de novo a vacinação, e olha como é que eles estão, o que é uma boa notícia, com dose de reforço. Olha o aumento da dose de reforço, começou aqui em outubro e está acelerando e voando para cima. É isso que a gente tem que ter aqui no Brasil, sem precisar de uma onda de casos para levar a gente a esse tipo de comportamento. A gente tem que ter, se a gente olhar os gráficos aqui do Brasil até esse apagão, a gente vê o quê? Uma aceleração ainda boa na segunda dose, a gente vê uma aceleração super interessante na dose de reforço, tem que ser o mais rápido, né? Quanto mais isso aqui tiver para cima, melhor, né? E a gente vê ainda uma baixa população, 10% da população, mais ou menos, com dose de reforço no Brasil. Então, a gente tem condições de melhorar ainda mais essa situação, sabe? Se a gente compara com a Europa, a gente vê todos esses dados, e claro, a gente começou a vacinar depois que a Europa também. Quando eu pego esses dados aqui do Our World in Data, a gente consegue ver, ó, dê uma olhada aqui no começo, aqui assim, ó, eu vou marcar aqui, ó, olhem o começo da vacinação, quando é que foi na Alemanha, né, em 2020, o começo da vacinação na Áustria e o começo da vacinação no Brasil, ó. Demorou mais para começar e demorou mais ainda para acelerar. A gente percebe que a aceleração foi mais ou menos ali entre junho e julho, né, perto da metade de julho, que a vacinação acelera para valer no Brasil. A gente tem que manter essa aceleração.
Eu acho que esse é o principal ponto, assim, a principal para entender o que efetivamente aconteceu. E se eu botar aqui para terminar, né, e passar a palavra, a gente pode botar aqui no nosso painel Europa, e a gente consegue ver a Europa inteira. Ó. A gente vê isso aí que a gente está falando, ó, uma estagnação na cobertura vacinal, uma diminuição na velocidade, ainda longe do ideal, uma cobertura principalmente de 2 doses, e a gente vê uma onda de casos muito maior, porque a gente tem flexibilizações, né, muitas flexibilizações comparada com antes, que a gente teve lockdowns, a gente sabe que teve outras proteções, mas a gente vê uma onda de óbitos que não chega na onda de óbitos anterior. Então, a gente vê o poder da vacina e o mal que faz a gente ter uma flexibilização exacerbada, afobada, com uma cobertura vacinal menor do que o ideal. Acho que esse é o principal ponto para a gente mencionar na Europa e evitar aqui no Brasil, né? Sim, eu acho que é esse ponto que eu gostaria de entrar, né, nessa outra parte, que não é só da cobertura vacinal, mas como você puxou, todas as medidas de proteção que a gente tem tentado colocar em prática para evitar a transmissão. E aí a gente bate agora num momento polêmico, porque estamos caminhando então para o final do ano. Com o final do ano nós temos as festas de final de ano, e acoplado a isso, tem uns meses aí de diferença, né, que talvez a gente vai poder até sentir o que vai acontecer ali para prever, mas o carnaval também. E aí, o que eu lanço aqui, né, com todo a respeito dessas medidas de proteção, tem que continuar. É para ter ou não é para ter essas comemorações, né, de festa de final de ano e carnaval? E vale a pena, né? Pode ter festa fechada, mas festa na praia não pode? Pode ter festa no salão fechado onde confere a vacina, mas na rua não pode? Essa disparidade, ela chega a ser coerente? Queria que vocês pudessem comentar um pouquinho a respeito disso. Bom, o que eu entendo sobre isso, né? A gente está numa situação bem diferente do que a gente estava nesse mesmo período do ano passado, né? A gente já tem cobertura vacinal, a gente está com números diferentes do que a gente estava. Eu acho que é importante a gente ter um momento diferente como também um próprio estímulo para as pessoas do que a gente pode alcançar se a gente seguir fazendo as coisas adequadas, né? Eu acho que o reforço positivo é muito mais efetivo a longo prazo em motivar as pessoas a fazer o que é o correto nesse momento do que aplicar sucessivos reforçamentos negativos, por assim dizer, né? Então, é possível, sim, a pessoa fazer uma reunião com poucas pessoas num ambiente aberto, em que se possa manter o distanciamento, principalmente na hora de comer, onde se use máscara sempre que for possível, principalmente se esse ambiente tiver idoso, tiver criança, tiver imunossuprimido, tiver pessoas que não se vacinaram ainda por não pertencerem a esse grupo ou por qualquer outro motivo. Acho que, né, num cenário assim, a gente está controlando bastante riscos, né? Eu ainda diria sobre uma questão de fazer um bom isolamento uma semana antes e uma semana depois também, para evitar qualquer contaminação ou qualquer espalhamento, né? Então, vejam que a gente não está dizendo para não fazer, mas a gente está pedindo muito para que se faça do jeito certo. Não adianta fazer uma festa imensa e daqui a pouco ter 90, 100 pessoas que se contaminaram porque uma estava infectada e não sabia. Tudo isso vai acabar prejudicando muito o nosso enfrentamento da pandemia. Então, comemorações pequenas como essa que eu mencionei, conseguimos fazer de uma forma controlada, de uma forma com maior segurança. Agora, festa, queima de fogos, não sei aonde, mesmo sendo na praia, mesmo sendo num ambiente aberto, é aglomeração, as pessoas vão se aglomerar para assistir. Então, não é bom. Mesmo no ambiente aberto, se tu não mantém distanciamento, as partículas vão se dispersar e tu eventualmente pode se contaminar aí. É o que a gente fala do jogo de futebol no estádio lotado. Não pode isso. É um ambiente aberto, mas não tem distanciamento. E se as pessoas não estiverem usando máscara, é pior ainda. Então, essas celebrações que reúnem muitas pessoas, elas não têm espaço para esse momento agora. E eu já respondo que se o momento agora for o mesmo momento de fevereiro, não haverá espaço para o carnaval também. A situação tem que melhorar muito
para a gente chegar em fevereiro e dizer, não, então tá bom, então carnaval, show, a gente está numa situação que, vamos lá, né? Esse é o momento para tentar isso. Então, se tiver exatamente como está hoje, não terá espaço para isso também. Então, mas eu quero muito comemorar o carnaval em 2022. Bom, eu também. Então, vou seguir fazendo a minha parte. Vou fazer um Natal um pouco mais próximo da minha família, vendo um pouco mais pessoas que eu não tinha visto, mas ainda assim vai ser uma coisa que não vai passar de 6, 7 pessoas, por exemplo. Vai ter distanciamento, vai ter tudo que é necessário para manter essa proteção o máximo possível. Não é o Natal que eu gostaria. O Natal que eu gostaria era realmente estar próximo de todas as pessoas que eu sinto muita saudade, porém, é o Natal que a gente pode ter nesse momento. E isso já é muito melhor do que o que a gente teve no ano passado, que precisou ser mais distante, precisou de muito mais cuidados, numa situação muito mais tensa do que a gente está agora. Então é isso. Se vocês vão fazer, façam direito para quando chegar lá em janeiro, fevereiro, se Deus o livre, a gente vê um aumento muito grande de casos, não acabar pesando um pouco na consciência o que foi feito em dezembro, né? Eu assino embaixo, meu. Perfeitamente, eu concordo muito contigo. Principalmente porque a gente viu, né? A gente viu a situação epidemiológica boa de um certo momento, usando a Europa de novo como exemplo, e a gente viu o que flexibilizações e festas em excesso fizeram com essa situação epidemiológica que estava boa. Ela estava muito boa. Ela estava, assim, dava para dizer, nossa, que situação maravilhosa. E aí a gente, afobadamente, né? Eu lembro, por exemplo, esse dia que eu dei de exemplo, que foi 19 de julho na Inglaterra, como é que eles comemoraram? Eles estavam, porque era meia-noite de dia 18 para 19, eles ficavam na frente de uma boate, um monte de gente, no momento que virou 19, eles entraram todos na boate para comemorar, sem máscara e tal. Ou seja, a gente levou de 0 a 100, né? Se a gente faz isso, e é o que a Mel deu de exemplo sobre futebol, aglomerações gigantescas, porque, pô, a gente festa é alegria, né? Festa é alegria, é festa. Imagina, a pessoa vai e daí ela troca bebida, sabe aquela coisa, pega um copo d'água, né? Uma garrafa, tá com sede, tá calor, aí pega a bebida que a outra pessoa bebeu. Não faz diferença se é o ar livre, se a gente se tiver infectado ali, eu vou ter, né, esse tipo eu vou aumentar a oportunidade de transmissão. E daí, quando começa a empilhar essas oportunidades de transmissão, a gente acaba tendo aí esse aumento. E uma coisa que é importante lembrar, se a gente olhar a própria onda do Brasil do ano passado, ela começou, aquela segunda onda, né, que a gente viu ali na virada de 2020 para 2021, e que pegou o pico mesmo de óbitos, foi ali março, abril, ela começou em setembro de 2020. A gente já conseguia ver ela em setembro, outubro de 2020, a gente começou a alertar, porque o que acontece? A gente estava numa queda até legal, quase 100 dias, só que essa queda começou a desacelerar, e começou a querer virar uma estabilização, e a gente olhando, cara, que força que está acontecendo para a queda parar e frear? Vamos olhar agora. Daí, não tem segunda onda, tá tudo tranquilo. Daí aquilo começou a estabilizar, aquilo começou a aumentar, setembro, outubro, novembro começou um aumento, daí dezembro chegou janeiro, atacou a região norte, né? A gente viu tudo que aconteceu na região norte, mesmo assim a gente não atuou efetivamente, né? Eu digo a gente, país, né? Em geral, o Brasil não atuou efetivamente nesse controle, e aí a gente teve ali fevereiro, março, começou e teve aquela onda, mas ela começou, a gente conseguiu notar os indícios lá. Então, agora que a gente tem a vacina, é bom porque a vacina, inclusive, dá mais tempo para a gente trabalhar, porque o vírus tem mais dificuldade, né? Porque a gente já tem uma cobertura vacinal, então o vírus sofre mais para fazer. Então, quando a gente vê esse movimento de desaceleração, por exemplo, a gente está vendo isso já na região norte hoje. Quando a gente olha os dados da região norte do Brasil, a gente vê o quê? Uma cobertura vacinal menor que a média do país e já uma leve reversão em casos. Aquela mesma leve, assim, que vai lá embaixo, no mínimo, para de cair e começa a crescer de novo. Ainda não em óbitos, ainda não tanto em hospitalizações, mas em casos, ou seja, já é um sinal de alerta. Esse sinal de alerta a gente já teria que tomar decisões, e daí isso entra onde? Nas festas de final de ano, nas aglomerações, todas essas decisões que a gente tem que tomar que podem gerar oportunidades de transmissão. Se pode gerar um número muito grande de oportunidades de transmissão, não vale a pena. Por isso que eu assino embaixo de 100% do que a Mel falou mesmo. E além, né, não só agora da Covid que a gente está falando, mas os noticiários têm destacado nos últimos dias sobre a gripe,
né? Isso tem aumentado, deu um boom de casos, né, no Rio de Janeiro e parece agora já em São Paulo, né, já houveram algumas notificações, e tudo isso então está atrelado também nesse momento, né? Então a gente está falando de um momento também um pouco complicado. O que que a gente sabe a respeito então dessa, ela é uma nova variante daquela H1N1 que a gente tinha, né? É isso que está acontecendo? O que está acontecendo? O que que é essa gripe que tem sido comentado muito? Quem quiser Quer começar. falar, meu? Posso? Pode começar, Isa. Tá, beleza. O que a gente vê assim, ó, vamos pegar o Rio de Janeiro, que foi onde a gente primeiro viu, né? Quando a gente olha o Rio de Janeiro, a gente vê e olha a cobertura vacinal para a influenza em 2019, 20, 21, a gente vê o quê? Uma cobertura boa em 2019, uma cobertura já baixa em 2020, principalmente nas crianças e nos adultos de 50 a 60 anos, a cobertura ficou em torno de 40, 42%, que é baixa. E em 2021 a gente vê uma cobertura média de 50%, né, para a vacina de influenza. Então a gente vê essa queda na cobertura vacinal ao longo de 2019, 20 e 21. Somado a isso, a gente vê essa maior flexibilização. Quando a gente olha os dados de mobilidade, que é aqueles dados que o Google nos fornece, que a gente consegue ver se as pessoas estão em locais de trabalho, transporte público, como é que está a mobilidade em relação, a gente vê que ela só vem aumentando e ela hoje, né, ali outubro, novembro, ela está no nível já pré-pandemia. A gente já voltou àquela mobilidade que a gente tinha antes, lá em janeiro, fevereiro de 2020. Né? E isso não só, e Rio de Janeiro também, mas não só Rio de Janeiro, o Brasil inteiro. Então essa mobilidade, né, aliada a essa baixa cobertura vacinal especificamente para a influenza, a gente tem uma chance de ter esse aumento de casos. E quando a gente olha os sintomas, daí tem uma pesquisa muito interessante que a gente, na Rede Análise Covid, colabora com o pessoal da universidade. A gente não colabora na pesquisa, mas a gente divulga ela, né, e está sempre usando ela nos nossos dados, que é a CITIS, o nome, que é uma pesquisa que o pessoal usa o Facebook como porta de entrada para que as pessoas, os usuários do Facebook, quando eles entram, não sei se alguém que está nos assistindo já deve ter sido sorteado, assim, tu entra no Facebook e recebe lá você quer responder uma pesquisa? E aí tem de tudo nessa pesquisa, né? Eles perguntam sobre se tu confia no governo, se tu já tomou vacina, se tu vai tomar vacina, se tu não vai tomar, por qual é o motivo, se tu, sabe? Pede um monte de coisa, e uma dessas coisas que eles pedem é se você está sentindo sintomas, e eles não pedem efetivamente, eles pedem, tem uma lista de sintomas, e daí quando tu vai marcando, conforme tu marca e tu chega lá num certo, por exemplo, estilo Covid, eles chamam febre, mais tosse, mais falta de ar ou dificuldade ao respirar. Quando marca esses três, eles pegam aquela pessoa e dizem, ó, possível estilo, né, sintomas estilo Covid, essa pessoa está sentindo naquele dia. E ela tem uma outra que é sintomas estilo gripe. E nessa aí é febre, mais tosse ou dor de garganta. Né? É pouquinho diferente, mas tem essa diferença. Quando a gente olha esses dados para o estado do Rio de Janeiro, eu até tenho eles, se tu quiser botar ali, a gente consegue ver que eu mostro para vocês que tem o nosso painel também da rede. Ó. Aqui é o painel de mobilidade, tem aqui, ó, pesquisa de sintomas estilo Covid. Ó. Quando eu entro aqui nesse dado, a gente consegue pegar aqui e ver, ó, vamos fechar Rio de Janeiro. Olha o que a gente consegue ver no Rio de Janeiro. É para explicar, né? Essa linha, esse azul preenchido aqui, é o número de casos reportados pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem aqui esses picos grandes, aqui são represamento de dados, que represou, depois lançou tudo num dia, mas o que a gente quer olhar mesmo é essas duas linhas aqui que estão entrelaçadas, que é a linha azul escura e a linha laranja, que elas são o quê? A azul escura é a média móvel de 7 dias dessas pessoas reportando sintomas, e a laranja é de 14 dias. Por que tem essas duas médias? Porque se oscila muito, a gente consegue suavizar a oscilação fazendo a média de 7 e de 14. Vocês percebem que o Rio de Janeiro estava em queda de sintomas do tipo Covid, ele veio até mais ou menos aqui, ó, metade de outubro de 2021. Em outubro a gente vê uma mudança na tendência. Fica clara de ver aqui, ó. Começa a subir, levemente, mas começa, e aqui quando chega em novembro, a gente vê um estouro. O que é isso? São pessoas que responderam à pesquisa e disseram, ó, estou com esses sintomas. E a gente vê tanto estilo Covid, quanto, se eu voltar aqui e botar estilo gripe, ó, vamos puxar aqui Rio de Janeiro, a gente vê, ó, é praticamente similar, né, porque confunde bastante. Então, isso aí é uma coisa que a gente já poderia ter visto, um aumento de sintomas desde a metade de outubro, né, que as pessoas estão começando a dizer isso. Quando eu olho para São Paulo, por exemplo, que a gente percebe que está chegando em São Paulo também, a gente está tendo esse reporte mais, a gente vê que São Paulo, ó, ela vinha caindo, parou de cair mais ou menos aqui em agosto e ficou oscilando esses sintomas, mas oscilando uma leve queda, e agora aqui, final de novembro, ela deu um salto similar ao que deu o Rio de Janeiro, né?
Então a gente aqui já aconteceu mais, vamos dizer assim, de surpresa, mas não tanto, que a gente viu já acontecendo no Rio de Janeiro. E a gente vê, por exemplo, Pernambuco. Pernambuco a gente vê uma oscilação e agora um aumento nos últimos dias. Outros estados que eu me recordo aqui. Depois esse painel é acessível, né? Todo mundo pode acessar. A gente vê a Bahia, por exemplo, ó, oscilando, mas a gente vê um aumento. Então, o que a gente quer dizer? A gente tem que usar esses dados e esse monitoramento que a gente tem, né? Esses dados específicos são dados que eu costumo chamar de dados adjacentes, porque é uma pesquisa feita no Facebook, né, com essa curadoria da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e ela é um dado adjacente, mas muito importante. Então, a gente tem que manter esse monitoramento e entender, né? Quando a gente olha esse monitoramento epidemiológico, a gente consegue perceber, por exemplo, olha só, eu tô com futebol, vou dar o exemplo do futebol, que é muito importante. Tô com futebol, olha, começou a aumentar sintomas, né? Vamos testar as pessoas. Ah, mas é influenza, não é Covid-19. Mesmo assim, olha o que aconteceu, né? A gente consegue ver claramente. Até vou deixar de novo aqui, né? O dado do Rio de Janeiro, ó. A gente consegue ver que a gente teve um pico enorme de pessoas dizendo que estão com sintomas, e o pessoal realmente, né, quando a gente conversa, o pessoal diz, nossa, quem está no Rio de Janeiro não está gripado, né, porque está todo mundo sentindo e em São Paulo agora parece que está acontecendo isso a mesma coisa. Então a gente consegue usar esse dado epidemiológico, né? Essa é a parte que eu queria. Depois, claro, a Mel pode nos ajudar com especificidade de variante, vacina, né, em relação a isso, mas mesmo assim, independente disso, a gente consegue olhar por essas curvas epidemiológicas e melhorar nossa tomada de decisão, tanto quanto pessoa física mesmo, eu mesmo, por exemplo, eu olho esse dado e dizer, eu aqui não vou aquilo que eu queria ir, porque tem alguma coisa acontecendo aqui, né? E o gestor público também, dizer, ó, vamos frear um pouco aqui, talvez, né, se eu estou flexibilizando tudo, eu vou puxar o freio de mão aqui, porque a gente está tendo um surto aqui, uma epidemia, né? A gente está notando que a influenza, ainda bem, porque a cobertura vacinal contra a Covid tá boa, mas mesmo assim isso significa que eu não estou conseguindo barrar um vírus respiratório. E se eu não estou conseguindo barrar um vírus respiratório e eu tenho a possível entrada de uma variante bastante transmissível, sinal de alerta de novo, né? Concordo, eu acho que a cobertura vacinal é um dos pontos importantes aqui, né? A gente estava vendo desde setembro que essas coberturas estavam baixas para essa vacina. E também é importante destacar que houve uma grande flexibilização, especialmente no uso de máscara, né? As pessoas deixaram de usar máscara e isso promoveu a facilidade dessa transmissão desse agente infeccioso, que tem uma transmissibilidade muito maior e, bem, a gente sabe, né, todo o potencial que a gripe pode ter. Então, eu acho que tem essa questão importante da cepa, mas isso não é uma novidade também. A gente vê uma frequência de mutações e novas cepas basicamente anual, mas ao mesmo tempo, né, o fato da gente estar vendo uma circulação maior num momento onde não é esperado isso, o vírus da gripe começa a circular mais ali na chegada do inverno, né, o início do inverno, no inverno mesmo. Então, tu vê isso na saída da primavera e entrada no verão, é curioso, no mínimo, né? Então, o que está levando a isso? O que está promovendo a facilidade da transmissão desse agente infeccioso? Baixa cobertura vacinal, que foi atingida por essas populações, e vale ressaltar que não foi só o Rio de Janeiro que tem baixas coberturas vacinais, ou seja, outros lugares também podem estar vendo surtos de outros vírus respiratórios cujas coberturas vacinais estão baixas no momento em que houver uma maior flexibilização, principalmente da máscara. Então, a máscara, ela nos ajuda a nos proteger não só para o vírus da Covid-19, mas para todos os outros vírus respiratórios. Ela segue sendo muito útil, não é uma cepa que entrou na máscara e a pessoa está exposta de qualquer jeito. Não é o caso, as máscaras seguem funcionando. A questão é, elas precisam ser usadas para funcionarem. A máscara no bolso não vai funcionar, ela precisa estar no teu rosto, bem ajustada, para que ela possa te proteger e evitar uma exposição a esse vírus. Nem então, no queixo, né? Exatamente, né? Então, acho que isso é importante de ser destacado, né? Um conjunto de fatores que está construindo essa situação preocupante que o Rio de Janeiro está vivendo, que a gente está vendo aí esse aumento em São Paulo. Aqui no Sul foi noticiado, acho que hoje, 3 casos da 3N2, né? Então, é algo também a ser monitorado, porque aqui não foi um lugar que eu acho que não atingiu a cobertura também, se eu não me engano. Perfeito, gente. A situação é preocupante, né, com relação realmente à gripe também.
e tudo isso que está acontecendo. E, bom, certa vez eu acho que eu li, né, num artigo, uma matéria muito legal, sobre essa perspectiva, né, de virada do ano, de comportamento humano, né, do ponto de vista, a gente fala meio astronômico, nada demais acontece, né, gente, de 31 de dezembro para 1 de janeiro, aqui no caso do Ocidente, né, onde a gente comemora a virada do ano, porque a Terra simplesmente ela vai girar em torno do seu eixo ali, né, no sentido leste, completa a rotação de 24 horas, né, nada acontece. Mas a gente sabe que não é que assim que funciona na perspectiva humana, né? Essa virada do ano, então essa perspectiva de a gente ir para 2022, ela traz todo um significado. E alguns estudiosos, né, de psicologia, de comportamento humano, ele vem essa celebração de um término de um ano e início de outro como um fator bastante importante para o ser humano. Mesmo que nada milagroso ali aconteça, é um momento de ter uma certa esperança, né, de que algo vai mudar, algo vai ser diferente, algo vai melhorar, então, nessa situação que a gente está vendo. Mais uma vez, estamos fazendo essa passagem, né, de ano e meio da pandemia, fazendo, então, um apanhado de tudo que a gente conversou até aqui. Eu queria que vocês dissessem, né, o que de tudo que a gente tem assistido, né, o que a gente pode esperar, então, de 2022 em relação à pandemia, né, o Mel comentou um pouquinho, né, da gente estar otimista com relação a isso, e o que a gente pode, então, aí carregar de esperança para esse ano de 2022 que está chegando. Quer começar, Isa? Se quiser começar, pode começar. Não, a minha fala é rapidinho, porque assim, como é que eu chamo? É um otimismo cauteloso. Por quê? Porque a gente sempre tem uma coisa que eu sempre gosto de falar nos fios que eu faço, nas postagens, que é o princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? É quando eu tenho incertezas pela frente, né? Incertezas quer dizer o quê? Que eu tenho fatores otimistas, que inspiram otimismo, que inspiram segurança, e eu tenho também fatores que inspiram cautela, que inspiram, né, assim, opa, se acontecer isso, né, isso aqui é incerto e pode acontecer. Então, quando eu tenho esses dois fatores, o que eu tenho que fazer? Se eu me programar, né, esperar o melhor, mas me preparar para o pior, e caso o pior aconteça, eu estou preparado. Se eu me preparar só para o melhor e acontecer o pior, eu fico muito mal nessa situação toda. Então, o que é o ponto principal? A gente tem condições de ter, daqui para frente, só melhora. As condições estão aí, a gente tem vacina aqui. Isso eu estou falando do Brasil, porque tem todo aquele, né? É importante a gente lembrar que a gente precisa consertar isso no mundo todo. Não adianta a gente se blindar aqui, vacinar só nós aqui, né? Ter 200% de cobertura e a gente deixar países ainda com pouca cobertura, né? Mas especificamente falando do Brasil, a gente tem condição, a gente tem vacinação, a gente teve hoje a liberação, né, das vacinas para faixa etária de 5 a 11 anos, que é muito bom, porque aumenta essa homogeneidade da cobertura vacinal. Então, a gente tem perspectivas positivas. Então, a gente mantendo o nosso comportamento de aceleração da cobertura vacinal, mantendo, né, esse aumento, essa velocidade de dose de reforço que a gente está tendo aqui, e as pessoas se conscientizando, entendendo aonde elas podem ir, que é o que a Mel falou, que eu acho imprescindível, como eu posso fazer o meu Natal, como eu posso fazer as minhas festas, sabe, aquela coisa é uma construção, né, era zero, lembra quando teve a de 2020, foi, né, a gente videochamada, né? E quem tinha condição, então foi 0, agora a gente está no 1, no 2, no 3, a gente vai subindo. Se a gente não se afobar, não exacerbar, a gente tem uma perspectiva de que dá para esperar um 2022 bastante positivo na minha visão, né? É o que eu enxergo muito. Agora, né? Sempre lembrando, se a gente errar, assim, estagnar a vacinação, até bato na madeira que não quero que aconteça, né? Que a gente estagnar a vacinação, se a gente, exagerar nas aglomerações ali dar mais oportunidades para o vírus, daí a gente pode, né, dar mais chance para ele e ficar não tão bom como a gente viu, por exemplo, na Europa, que eu senti que esse otimismo da Europa ali de abril, maio, junho, ele não foi cauteloso o suficiente, ele foi um otimismo assim, ó, acabou aqui, entendeu? Agora, daqui para frente, nada, nunca mais piora, né? E quando tu passa esse tipo de mensagem, a pessoa, mesmo aquela pessoa que está se cuidando, que está fazendo tudo, ela diz, beleza, então, esperei até agora, nunca mais piora agora, e aí ela vai lá e toma uma decisão que não deveria tomar ainda naquele momento e acaba revertendo. Então, acho que esse é o ponto, sabe? Dá para esperar um otimismo, mas o otimismo ele não vai chegar sozinho, ele vai chegar com as nossas atitudes, né? A gente tem que ter elas. Eu acho que é isso aí que é o ponto principal. Eu concordo com o Isaac, acho que tem sim espaço para o otimismo, né? A gente viu que a chegada da Delta foi diferente aqui no Brasil do que em outros lugares, só isso já é um exemplo do potencial que as vacinas têm e de que a gente pode fazer com que essa chegada da Omicron também tenha um caminho diferente do que a gente está vendo
na África do Sul, na Inglaterra, em outros países que já estão tendo algumas consequências dessa alta circulação. Então, eu acho que, mais uma vez, depende das nossas atitudes, né? A pandemia, não só essa, mas outras, são realmente eventos que mudam a sociedade, que mudam comportamentos, né? A gente não pode passar incólume por uma pandemia, né? A gente não pode simplesmente passar por ela e nada mudar na sociedade, porque justamente tem coisas da sociedade que nos colocaram nesse caminho. Né? A pandemia não é uma mera fatalidade, ela tem uma construção. Então, para o ano que vem, a gente tem que pensar nisso também. Eu sei que todo mundo está cansado, que todo mundo quer, ao máximo, retomar as coisas que são caras e tal, mas quanto mais rápido e juntos a gente fizer o que a gente sabe que funciona, que é o caminho que vai nos aproximar o mais rápido possível desse final, mais assertivos nós estamos sendo, mais no caminho para esse final nós estaremos. Então, mesmo que tenha muita vontade de fazer uma baita de uma festa, de ir naquele evento que vai ter aglomeração, mesmo que a pessoa esteja muito com vontade de fazer isso, respira e pensa que vai ter tempo para isso. Aliás, vai ter muito tempo para isso, porque a pandemia vai acabar. Mas a questão é, se cada um ceder a esse impulso nesse momento, a gente está frito, porque a gente vai se colocar numa situação muito difícil e, ao mesmo tempo, afastar ainda mais, né, esse caminho para chegar até o fim da pandemia. Então, usem isso como otimismo, né? Saibam que sim, tem pessoas que estão na mesma situação e estão escolhendo o mais difícil, que é se manter aí consciente, fazendo o que é certo. Vocês não estão sozinhas, por mais que pareça muitas vezes, ao optar por isso, vocês também não são loucas, vocês estão sendo responsáveis, vocês estão sendo cidadãos, vocês estão tendo uma perspectiva muito maior que o indivíduo, e sim da sociedade. É isso que a gente precisa agora. Essa é a principal mudança que precisa ser legado da pandemia. É a gente pensar um pouco mais em sociedade e menos em indivíduo, até porque o indivíduo está contemplado quando eu estou pensando em sociedade também. Então, acho que é isso da minha mensagem final. Acho que para o ano que vem tem tudo para a gente entrar num caminho maravilhoso, onde a gente vai cada vez mais estar próximos de finalizar essas várias epidemias de SARS-CoV-2 que acontecem aqui no país. Mas, ao mesmo tempo, a gente está naquele ponto crítico, naquela encruzilhada onde eu estou vendo o caminho certo, mas se eu não entrar nela e entrar no outro, eu posso acabar entrando num caminho muito complicado. Então, que a gente tenha serenidade de saber a diferença e optar pelo caminho certo. Perfeito, gente, perfeito. Muito obrigado por essa conversa que foi muito legal, eu acho que é isso, né, trazer sempre a realidade, mas mantendo sempre esse otimismo do que está por vir. E, bom, a gente tem algumas perguntas que foram mandadas ali no chat, e a gente já pode lançar a primeira aqui na nossa tela, que é a pergunta da Kátia. Eu tomei as 2 doses, tenho dúvidas em participar de encontro com amigos, pois para comer teremos que tirar a máscara. E aí, é perigoso? Eu acho que é um risco, entendeu? O perigo, a palavra perigo é algo muito peculiar também. Eu posso achar uma situação perigosa que o Isaac pode dizer que não é tão perigosa assim. Então, o perigo também vai muito da percepção pessoal que a pessoa vai ter sobre aquela situação. Então, eu prefiro falar de riscos, porque os riscos vão ser o mesmo, independente se o Isaac achar que é perigoso e eu não, ou vice-versa. Então, assim, ó, tu tirar a máscara para comer, porque obviamente a gente precisa fazer isso, estando perto de outras pessoas, especialmente pessoas que não fazem parte do seu convívio, que não estão na mesma casa, na mesma quarentena, por assim dizer, que tu, traz um risco, porque essa pessoa está num outro cenário, tendo outras atividades que muitas vezes tu não vai estar ciente, né? Porque é a vida da pessoa. Então, são muitas variáveis aí envolvidas, tu tá se colocando num risco. Então, o que é o indicado? É manter as mesas afastadas, fazendo um ambiente aberto, amplo, botar uma mesa aqui, uma mesa lá, outra lá, e daí quem senta na mesa são as pessoas que moram contigo, são as pessoas que tu já tem uma convivência, né, a ponto de compartilhar espaços, né? Então,
Sendo assim, fazendo dessa forma fica menos arriscado. Mas se tu se juntar na mesa, um do ladinho do outro, uma pessoa que é de outra casa, de outra residência, tem risco, né? E aí a percepção do perigo vai ser bem particular, mas tem risco. É isso aí, meu. E isso do risco é legal, porque como o risco é uma probabilidade, a gente consegue entender, por exemplo, aquilo que tu mesmo disseste ali, meu, que eu achei interessantíssimo, que é fazer um isolamento de alguns dias antes, né? Se, por exemplo, a gente fizer isso, nós e os amigos, e ficar 7 dias isolados antes, por exemplo, se a gente tivesse, a gente faz o quê? Reduz um pouco o risco, né? A gente diminui um pouco esse risco. Aí a gente, por exemplo, vamos fazer esse encontro num local super ventilado, ou melhor ainda, ao ar livre, né? A gente reduz o risco, né? E aí a gente, vou tirar a máscara, eu aumentei o risco, né? E quando eu começo a fazer essa redução de risco, somado com esse aumento de risco, a gente vai tendo mais ou menos uma ideia. Então, que nem a Mel disse, imagina a gente faz um local não tão bem ventilado, e a gente faz com pessoas que a gente não sabe quais os contatos que elas tiveram antes, né? E são muitos contatos, pode ser o Uber vindo para o encontro antes, né? O que ela fez durante a semana, os locais que ela teve que ir. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente consegue mais ou menos perceber. Então, todas as atitudes que a gente sabe que reduzem risco, como ventilação, ar livre, máscara o tempo todo, né? Vamos tirar a máscara, daí tira o tempo todo. Não, porque o tempo também é importante, né? O tempo que eu vou ficar junto com essas pessoas, então reduzindo o tempo que eu vou ficar sem máscara, eu reduzo o risco também. Então é que nem isso, a gente pode fazer, mas a gente sabe que vai ter esse risco e a gente tem que tomar todas essas medidas para mitigar. E daí que nem a Mel disse, quando vem eu vou me reunir com um amigo e esse amigo não se isolou, não sei o que vai fazer, aí eu digo, tá, então eu prefiro não ir, porque eu, acho que não quero correr esse nível de risco. Aí vai da pessoa ter esse tipo de pensamento, né, de tomada de decisão, mas é importante que ela tenha os melhores dados possíveis para ter essa tomada de decisão. Por isso a gente foca, né, em falar em uso de máscara, ventilação, ar livre, distanciamento físico, tudo isso aí são fatores que reduzem o risco. Acho que até dá para puxar, né, um pouco a varanda é considerada lugar aberto, acho que mais uma vez vem isso, né? Não é tanta questão de aberto ou fechado, mas o distanciamento que você vai estar dessas pessoas. Isso, né? E a ventilação também, né? Se for um local mal ventilado, né, às vezes acontece, né, de ter um local aberto assim, mas não ventila, não é bem ventilado, não tem uma corrente boa de ar, aí é totalmente diferente de um local super bem ventilado, que tem uma troca boa de ar, então tem que levar tudo isso em consideração, né? Perfeito. Temos mais uma pergunta do Arlindo. Há algum estudo sobre a segurança de viajar de avião nesse final de ano? O que a gente vê é que o avião tem bastante troca ali do ar da aeronave, isso é um ponto positivo. Se a tripulação está usando máscara, se a tripulação está aderindo a essas medidas protetivas básicas, é um ambiente com menor risco, né? Então é isso que a gente tem visto, né? Essa troca ali do ar ajuda bastante. E essa manutenção da máscara ali também é um fator importante. Então, isso reduz substancialmente o risco, né, dessa viagem. Perfeito. Gente, como a gente já está estourando ali no tempo, vamos nessa última pergunta, então, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que é da Cristina, né? E já comentaram um pouquinho, então a Omicron, ela escapa da proteção vacinal que nós temos no momento? Não escapa da proteção vacinal. Ela escapa parcialmente de alguns anticorpos, porém, felizmente, a proteção é muito maior que isso. Tu tem anticorpo neutralizante, não neutralizante, tu tem célula de defesa, tu tem várias moléculas aí que ajudam também nessa proteção. Então, vamos dizer que a Omicron, ela tem ali uns dribles que ela faz, mas ela ainda vai ser altamente reconhecida pelas células do sistema imunológico, principalmente que vão estar ali reconhecendo células infectadas por ela. Então, é o que eu falei, né? 2 doses ainda promove uma boa segurança contra a doença, mesmo a pessoa tendo um risco para infecção. Agora, 3 doses, aí deu para ela. As proteções aumentam muito e ela acaba perdendo bastante também. Então, o segredo é vacinar com as 3 doses, seguir se protegendo, porque nossas vacinas protegem sim, vão manter uma boa proteção contra a doença em relação a essa variante. Perfeito, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês nessa nossa última live de 2021. Lembrando, então, que esse bate-papo vai ficar gravado no nosso canal do Up Vacina e também lá no canal da USP. Curtiu, achou interessante? Acha que tem algum amigo, familiar que precisaria, né, que gostaria de assistir esse bate-papo? Mande para eles, compartilhem com eles também. Espero que vocês tenham gostado bastante desse nosso encontro de hoje.
Obrigado novamente, Mel e Isaac. Eu deixo a palavra para vocês se despedirem. Valeu, pessoal. Obrigadão pela oportunidade e o que precisarem, né, é só entrar em contato conosco lá nas redes sociais, né? A minha ali é esse sobrenome maravilhoso, né? E a ideia que eu tive o dia que eu fiz meu Twitter de botar o meu sobrenome como meu arroba. Mas tu pesquisa Isaac, SCH e já tá bom, sabe? Daí já aparece. Aí o que tiver à minha disposição, né, para dados, painéis e tudo, contem sempre comigo. Você percebeu que eu nem tentei, eu nem arrisquei dizer esse sobrenome, né, Isaac? Sim, Uhum. Até no Flenil da Mel também, falei, não, vamos falar para igualar. Queria agradecer também, sempre é muito legal participar aqui do Vacina Talks. É um projeto incrível que o pessoal da Ilha do Conhecimento, da União Pro Vacina, também constrói, né? Então é maravilhoso iniciativas assim. Então, mesmo que tu não tenha um parente que tu acha que deve enviar esse conteúdo, mesmo que tu ache que ninguém precisa ouvir isso agora, curte, né? Segue o canal, tudo isso é muito importante para quem cria conteúdo, porque faz com que a gente finalmente entre um pouco mais no algoritmo e quem sabe alcance alguém que precisa desse conteúdo e que pode daqui a pouco tomar aquela decisão que vai proteger mais essa pessoa, proteger mais alguém que ela quer bem. Então, se a gente não for fazer por nós, que a gente faça pensando em como o outro pode se beneficiar disso também, né? Então, curta, compartilha aí o canal do pessoal, segue nas redes sociais. Se quiserem me seguir também, meu arroba é esse aqui embaixo. E eu fico à disposição para tudo que eu puder ser útil. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. E seguimos firmes, otimistas e defendendo a ciência nessa batalha. Até 2022. Tchau, tchau.